Meus amados irmãos, amadas irmãs, como é bom estarmos juntos hoje para falarmos sobre aquilo que mais amo, a fé, a família e o futuro. E falando em futuro, não há futuro mais promissor do que aquele que plantamos no coração das nossas crianças. Tenho visto, ao longo da minha caminhada, a transformação que a palavra de Deus opera na vida das pessoas. E essa transformação, meus irmãos, ela começa cedo. Ensinar a palavra de Deus para as crianças é um ato de amor. É um investimento para a eternidade. É como semear uma semente que, com o tempo, se tornará uma árvore frondosa, capaz de dar frutos saborosos e nutritivos. A Bíblia, meus queridos, é o nosso manual de vida, é a bússola que nos guia pelos caminhos tortuosos deste mundo. E assim como precisamos dela para trilharmos o nosso caminho, as crianças também precisam. A palavra de Deus, meus irmãos, é o alicerce da nossa fé. É nela que encontramos os ensinamentos de Jesus, o nosso guia e salvador. Quando ensinamos a Bíblia às crianças, estamos dando a elas a oportunidade de conhecerem o amor de Deus, de aprenderem sobre o perdão, a bondade e a compaixão. Esses valores, meus queridos, são essenciais para a formação do caráter, para que elas cresçam como pessoas íntegras, honestas e justas. A palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, a sermos humildes, a perdoarmos aqueles que nos ofendem, que possamos, com a graça de Deus, plantar essa semente de amor e fé no coração das nossas crianças, para que elas cresçam fortes e cheias do Espírito Santo. Imaginem, meus irmãos, uma criança que cresce ouvindo histórias bíblicas, que aprende sobre a criação do mundo, sobre Noé e a arca, sobre a história de Davi e Golias, que aprende, desde cedo, a orar, a agradecer a Deus por todas as coisas. Essa criança, meus amados, terá a oportunidade de desenvolver uma fé sólida, inabalável. A fé, meus queridos, é como uma rocha que nos sustenta nos momentos difíceis. É a certeza de que Deus está conosco, em todos os momentos, nos guiando e nos protegendo. Que possamos ser instrumentos de Deus na vida das nossas crianças, guiando-as no caminho da fé, mostrando a elas o quão maravilhoso é ter Jesus em seus corações. Vivemos em um mundo cada vez mais conturbado, meus irmãos. Um mundo cheio de tentações, de caminhos tortuosos, de influências negativas que podem afastar as nossas crianças da presença de Deus. Mas, meus queridos, a palavra de Deus é a nossa arma. É o nosso escudo contra as ciladas do inimigo. Quando ensinamos a Bíblia às crianças, estamos dando a elas as ferramentas necessárias para que elas possam discernir entre o bem e o mal, para que elas resistam às tentações e se mantenham firmes em seus propósitos. A palavra de Deus, meus amados, é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, nos mostrando a direção certa a seguir. Capítulo 4. Preparação para o futuro. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã, meus irmãos. E que tipo de adultos queremos que elas sejam? Adultos tementes a Deus, que honram seus pais, que são honestos, trabalhadores e justos? Então, meus queridos, precisamos investir na educação cristã das nossas crianças. Ensinar a Bíblia é investir no futuro, é preparar as nossas crianças para que elas sejam cidadãos exemplares, que contribuam para a construção de um mundo melhor. A palavra de Deus, meus amados, é um tesouro precioso que devemos transmitir às nossas crianças. É um legado de fé, de amor e de esperança. Capítulo 5. Promoção do amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, meus irmãos. E essa é a maior lição que podemos ensinar às nossas crianças. Quando elas aprendem sobre o amor de Deus, sobre o perdão, a compaixão e a empatia, elas se tornam pessoas melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo. Ensinar a palavra de Deus, meus queridos, é plantar a semente do amor no coração das nossas crianças. É mostrar a elas que o amor é a força mais poderosa que existe, que é capaz de transformar o mundo, que possamos, com a graça de Deus, criar nossos filhos para amar, perdoar e servir ao próximo.
Capítulo 6. Obediência à palavra. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em Provérbios 22, versículo 6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Que promessa maravilhosa, meus queridos! Quando ensinamos a palavra de Deus às nossas crianças, estamos plantando uma semente que dará frutos por toda a vida. A obediência à palavra de Deus, meus amados, é o caminho para uma vida abençoada. É a garantia de que mesmo diante das dificuldades, estaremos seguros nos braços do Pai. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, educar nossas crianças nos caminhos do Senhor, mostrando a elas o valor da obediência e os frutos que ela produz. Vivemos em tempos difíceis, meus irmãos. Tempos de incertezas, de medos e de angústias. Mas, meus queridos, a palavra de Deus nos traz esperança. Ela nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um plano para cada um de nós e que jamais nos abandonará. Quando ensinamos a Bíblia às crianças, estamos dando a elas a esperança de um futuro melhor. A confiança de que, mesmo diante das adversidades, Deus estará com elas. A palavra de Deus, meus amados, é a nossa âncora em meio à tempestade. É a certeza de que em Deus podemos todas as coisas. Imaginem, meus irmãos, uma sociedade em que todas as crianças crescessem aprendendo sobre o amor de Deus, sobre a importância da honestidade, da justiça, do respeito ao próximo. Que mundo maravilhoso teríamos! Ensinar a palavra de Deus às crianças, meus queridos, é investir em um futuro melhor para toda a sociedade. É formar cidadãos de caráter, que se preocupam com o bem comum, que lutam por um mundo mais justo e fraterno. Que possamos, com a graça de Deus, ser instrumentos de transformação social, começando pela educação cristã das nossas crianças. Em um mundo cada vez mais confuso, meus irmãos, onde as crianças são bombardeadas por mensagens distorcidas sobre quem elas são e qual o seu valor, a palavra de Deus se torna ainda mais importante. Em Salmo 139, 13 a 16, lemos: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Que linda declaração de identidade, meus queridos. Ensinar a Bíblia às crianças é mostrar a elas o quanto são amadas e valorizadas por Deus, que Ele as criou com um propósito único e especial. É ajudá-las a construir uma autoimagem positiva, alicerçada na verdade de que são filhas e filhos amados do Criador. Capítulo 10. Desenvolvimento de resiliência espiritual. A vida, meus irmãos, é cheia de desafios. Haverá momentos de alegria, mas também de tristeza, de provações e dificuldades. É fundamental que as crianças aprendam desde cedo a lidar com as adversidades, a se levantarem após uma queda e a perseverarem na fé. As histórias bíblicas, meus queridos, são repletas de exemplos de superação. Davi, José, Esther, todos eles enfrentaram momentos de grande dificuldade, mas jamais perderam a fé em Deus. Ensinar a Bíblia às crianças é mostrar a elas que, com fé, é possível superar qualquer obstáculo, que Deus é a nossa força e o nosso refúgio em tempos de angústia. Capítulo 11. Cultivo da oração e da gratidão. A oração, meus irmãos, é o canal de comunicação que Deus nos concedeu para nos conectarmos com Ele. É através da oração que podemos expressar nossos anseios, nossos medos, nossas alegrias e, principalmente, nossa gratidão. Ensinar as crianças a orar, meus queridos, é ensiná-las a reconhecer a bondade de Deus em suas vidas, a agradecer pelas bênçãos recebidas e a buscar a direção divina para os seus caminhos. Que possamos, desde tenra idade, incentivar as crianças a cultivarem uma vida de oração, para que cresçam com um coração grato e em constante comunhão com o Pai. Capítulo 12. Transmissão de um legado de fé. A fé, meus irmãos, é um presente que recebemos de Deus e que devemos compartilhar com as futuras gerações. É como uma tocha que passa de mão em mão, iluminando o caminho daqueles que nos seguem.
Ensinar a palavra de Deus às crianças é garantir que o legado da fé permaneça vivo, que os valores cristãos continuem a transformar vidas e a impactar o mundo. Que possamos ser fiéis a Deus, transmitindo a sua palavra com amor e dedicação, para que as futuras gerações possam conhecer o seu infinito amor e graça. Vivemos em um mundo cada vez mais sedutor, meus irmãos, onde os valores cristãos são constantemente desafiados. As drogas, a violência, a imoralidade, tudo isso se apresenta como um caminho fácil, mas que leva à destruição. A palavra de Deus, meus queridos, é o nosso guia, a nossa bússola moral, que nos ensina a discernir o certo do errado, o bem do mal. Ensinar a Bíblia às crianças é protegê-las das ciladas do mundo, é dar a elas a base moral e espiritual, para que façam escolhas sábias e construam um futuro de paz e prosperidade. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo, é o lugar onde podemos nos reunir para adorar a Deus, aprender a sua palavra e compartilhar a nossa fé com outros irmãos. É fundamental que desde cedo as crianças se sintam parte da comunidade cristã, que participem das atividades da igreja, que criem laços de amizade com outras crianças que compartilham da mesma fé. Que a igreja seja um lugar acolhedor para as crianças, onde elas se sintam amadas, valorizadas e motivadas a crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Jesus nos ordenou a irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E essa missão, meus irmãos, também se aplica às crianças. Ensinar a palavra de Deus às crianças é capacitá-las a serem pequenas missionárias, a compartilharem o amor de Jesus com seus amigos, familiares e com todos que as cercam. Que as crianças sejam a voz de Deus neste mundo, que elas anunciem as maravilhas daquele que as chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós, meus irmãos, fomos chamados por Deus para um propósito especial. Ele tem um plano para as nossas vidas e deseja nos usar para realizar grandes coisas. Ensinar a palavra de Deus às crianças é mostrar a elas que elas não estão aqui por acaso, que Deus tem um plano para as suas vidas e que Ele deseja usá-las para abençoar outras pessoas. Que as crianças sejam despertadas para o chamado de Deus, que elas descubram os seus dons e talentos e os usem para a glória do Senhor. A família, meus irmãos, é um presente de Deus, é o lugar onde aprendemos sobre o amor, o respeito, a união e a importância do perdão. Ensinar a palavra de Deus em família, meus queridos, é fortalecer os laços que os unem, é criar memórias preciosas de momentos de comunhão com Deus e uns com os outros. Que o lar seja um pedacinho do céu, onde a palavra de Deus é ensinada com amor, onde a oração é constante e onde o amor de Deus reina absoluto. Em Deuteronômio 6, versículo 7, meus irmãos, Deus nos dá uma ordem expressa. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensinar a palavra de Deus às crianças, meus queridos, não é apenas uma sugestão, é uma ordem do nosso Criador. Que sejamos obedientes ao chamado de Deus, ensinando diligentemente a sua palavra às nossas crianças, para que elas cresçam no temor do Senhor e desfrutem de todas as bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Meus amados, que possamos guardar em nossos corações a importância de plantarmos a semente da fé no coração das nossas crianças. Que a palavra de Deus seja o alicerce das suas vidas, guiando os seus passos e conduzindo-as a um futuro de paz, prosperidade e salvação. Que possamos ser instrumentos de Deus na vida delas, ensinando-as com amor, paciência e dedicação. Lembrem-se, meus irmãos, que a fé é o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos. Que Deus abençoe cada família representada aqui e que a sua palavra continue a transformar vidas por todas as gerações. Amém.